Boa noite, Débora, Karina, Glau. Tudo bem com vocês? Me digam, por favor, as primeiras que entram são os técnicos do áudio. Me digam se tá tudo direitinho, se vocês estão me ouvindo bem. Eu também adoro esse quadro, Débora. É uma cenografia boa aqui, né? Oi, Karina. Me digam, por favor, sobre o áudio. Obrigada, Débora. Tá ouvindo direitinho, né? Perfeito. E aí, galera? Hoje a gente vai falar sobre saúde da mulher, né? A gente tem muito assunto para isso aí. Bom, eu separei algumas coisas mais específicas, que são mais corriqueiras, né, no nosso universo feminino. Mas com certeza isso tem assunto para dar e vender. Então eu quero que vocês participem também, né? Para enviando as dúvidas, para a gente poder ir acompanhando assim devido à demanda de vocês também, para eu poder estar falando, porque tem bastante coisa para a gente falar, né? E aí, primeira coisa, né, que eu acho que a gente tem que entender melhor é o nosso ciclo menstrual, né? A maioria das mulheres, eu fiz até uma enquete agora à tarde, né, aqui no meu Instagram. E, aliás, até nem fiquei tão surpresa, mas é uma questão muito importante para a gente entender a nossa saúde, né? A saúde da mulher como um todo. O nosso ciclo, as fases do nosso ciclo estando organizadas, a gente consegue ter saúde como um todo em outras fases, outras áreas da vida também. Então, por isso que é tão importante a gente realmente entender, fazer essa conexão com o feminino, que eu falo sempre assim, eu digo às vezes que é a gente fazer as pazes, né, com a nossa menstruação. Eu percebo que muitas mulheres, não são poucas, têm raiva mesmo, nojo, né, de menstruar, não tem aquela conexão mesmo de entender o porquê daquilo, entender que aquilo também é um benefício pra gente. E fazer as pazes mesmo com isso vai fazer justamente com que o seu ciclo funcione mais perfeitamente. E aí você vai conseguir eliminar vários dos sintomas que são comuns, né, das fases da mulher. E fazendo essa conexão, justamente você vai conseguir trazer esse benefício para você já não sentir tanto mal-estar e tanto incômodo com a menstruação em si. A questão das fases, né, que eu tava dizendo. Oi, Ana, tudo bem? Ana Flávia e Ana Lúcia, sejam bem-vindas. As fases do ciclo, principalmente assim, na medicina chinesa, na verdade, eu já trabalho, né, com mulheres. Na verdade, a maioria do meu público são mulheres até, então eu sempre trabalhei muito com essas questões todas, com gestantes, já trabalhei muito também. Mas agora, de alguns meses pra cá, eu mergulhei, digamos assim, nesse universo feminino mais fundo, me especializando mesmo, né, na área de ginecologia, obstetrícia e na melhora da fertilidade, segundo a medicina chinesa. Como eu já trabalho também com ortomolecular, isso que eu venho fazendo muito bacana, que a gente consegue associar todos os benefícios de todas essas técnicas, porque dentro da medicina chinesa, na verdade, a gente consegue usar também outras técnicas conhecidas como florais, aromaterapia, para poder trazer esse equilíbrio. A própria fitoterapia, que eu vou falar, que vai ser as dicas que eu vou falar aqui para vocês, dos chazinhos de cada fase, isso aí é bem legal. Então, dessa forma a gente consegue trabalhar diretamente em cada fase, porque cada fase tem uma demanda diferente, né? Então a gente precisa entender
que realmente todas essas mudanças que ocorrem no nosso ciclo, que geram principalmente mudanças tanto físicas, mas principalmente emocionais, né, que a maioria das mulheres sente. Então a gente precisa entender quais são essas mudanças e conseguir gerenciá-las, na verdade, né? Porque sempre vão existir aí também as questões, os fatores externos, mas a gente saber gerenciar isso vai te trazer muito mais benefício, saúde para o seu bem-estar, qualidade de vida, né? Então, para a gente entender essa relação da medicina chinesa com a medicina convencional, né? Basicamente, a gente tem que entender que tem na medicina chinesa, talvez a maioria já tenha esse conhecimento, que a gente tem o Yin e o Yang, né? O Yin normalmente é aquela energia mais baixa, que a gente fica mais quietinha, e a energia Yang é a energia que é para cima, que é um pouco mais agitada. Então, a gente literalmente está nesse ciclo de Yin e Yang o mês inteiro. E não é uma coisa assim, não é regular mesmo, sobe e desce, sobe e desce. E esse sobe e desce na medicina chinesa, na medicina convencional, ela tem relação com os hormônios, né? Então tem o hormônio, principalmente estrogênio, né? Progesterona, o LH e o FSH, que são da fase da ovulação. Então a gente consegue fazer essa correlação aí do Yin e do Yang também com os hormônios femininos, que é isso, o nosso mês, né, o nosso ciclo, é o hormônio, uma hora sobe o estrogênio, outra hora sobe a progesterona, e é isso que causa naturalmente esses desequilíbrios que a gente sente, principalmente das emoções. Então, pela medicina chinesa, a gente consegue fazer esse equilíbrio do Yin e do Yang e identificar quais são as deficiências, né, especificamente. Então, pela medicina chinesa, são alguns órgãos que são os órgãos que são mais responsáveis pela saúde da mulher e pela fertilidade, são o coração e os rins. Que eles são, pela medicina chinesa, a gente entende que eles são a sustentação do útero. Então, a gente precisa, primeira coisa, sempre tratar esses dois órgãos. O rim, principalmente, a gente trata muito esse equilíbrio. E o coração, tratando a ansiedade. Uma coisa que eu quero deixar bem claro é que, na maioria das vezes, quando a gente pensa em acupuntura, em medicina chinesa, a gente pensa, para essas questões, né, da mulher, no caso, a gente pensa que vai agir só mais na ansiedade, né? Para gestante, por exemplo, também. Vai agir só na ansiedade ou na própria fertilidade, né? Tem muita gente que fala que a questão da fertilidade tem a ver, também tem a ver. Mas a medicina chinesa consegue envolver muitos outros processos além de só a questão da ansiedade. A gente consegue realmente fazer esses equilíbrios em cada fase, né, e identificar qual é o problema qual o desequilíbrio daquela fase pra gente equilibrar e fazer com que tudo flua, né, direitinho. Então, além da medicina chinesa, nós utilizamos no tratamento, como eu falei, várias outras técnicas associadas também. Mas eu sempre também cito bastante a questão do estilo de vida. O estilo de vida influencia demais no nosso ciclo menstrual, na nossa saúde. Eu vou citar alguns principais, que é basicamente saúde pra gente ter saúde de uma forma geral. Mas para vocês entenderem que eles também são muito significativos para a nossa saúde da mulher. Então, primeira coisa, para alimentação saudável. A alimentação saudável, a gente sempre indica eliminar principalmente açúcares, gorduras, trans, o famoso doce, né, que a mulherada adora comer na fase pré-menstrual. E tudo isso é explicado, isso que é bacana, né? A gente consegue entender essas necessidades, o porquê mesmo, né? A fase pré-menstrual, ela é uma fase realmente que
esses hormônios, eles pedem a presença de carboidratos, de doces. E muitas vezes é aquilo que eu falei, você fazer as pazes também, entender, né? Então, deixa aquele momento que você sabe que o teu organismo vai pedir para você poder dar uma escapulida. Mas aí no restante do mês, procurar fazer certinho. Evitar mesmo esses alimentos mais doces, carboidratos, enfim, porque isso com certeza vai estar equilibrando também. E naturalmente, naquela fase pré-menstrual, você também vai sentir menos necessidade do doce, porque o teu organismo vai entendendo esse equilíbrio mesmo, né? E a outra questão é ligada ao que a gente que não deve também, né, na alimentação, é o café, o álcool, que a gente evita também, principalmente. Nisso eu tô falando assim, tudo que eu tô falando, gente, tem a ver principalmente com a fertilidade, né, pra gente garantir a fertilidade, a saúde plena para uma mulher gestar. Porém, entretanto, também tem a ver diretamente com a sua saúde da mulher como um todo, porque a gente vai estar equilibrando, todos esses hábitos vão estar equilibrando o seu ciclo menstrual. E na maior parte das vezes, as mulheres, pela enquete que eu fiz aqui, inclusive, a maioria das mulheres falaram que tem, né, ciclos irregulares e tal. Então, a gente precisa realmente trabalhar isso. Então, o café é um alimento também que a gente deve evitar ao máximo, o álcool, porque eles são alimentos e alimentos também muito picantes. São alimentos que debilitam o yin, que é o yin do rim, né, que é uma energia importante para a gente fazer a sustentação do útero, que eu falei agora há pouco. Evitar também, eu sempre até falei isso aqui outro dia, a questão do aquecimento. Eu fiz essa pergunta também com relação aos pés frios, né? O desequilíbrio é muito comum. Nossa, acho que quase todas responderam que sentem os pés frios. Isso já é um dos sintomas de desequilíbrio do ciclo menstrual mesmo. Para você conseguir um ciclo menstrual regular, naturalmente você tem que estar com os pés aquecidos, o abdômen aquecido. Então eu sempre dou essa dica aqui do escalda-pés, principalmente no período pré-menstrual, né, que a gente vai estar aquecendo, que é a fase pós-ovulatória, que é o momento que o nosso organismo realmente precisa mais aquecimento. E esse aquecimento a gente consegue com chazinhos. Eu vou dar aqui as dicas dos chás, com escalda-pés, tem os óleos essenciais também que você pode usar nos escalda-pés. Eu vou dar todas essas dicas depois. E manter os pés, usar meia agora que tá bem friozinho, sempre usar meia, não andar de pé descalço. Aquela coisa, né, da vovó que falava, não pode andar de pé descalço, né, quando tá menstruada, não pode molhar o cabelo. Na verdade, molhar o cabelo não tem muita coisa a ver, mas tem a ver com o banho gelado, banho de cachoeira, devem ser evitados, principalmente na fase menstrual, tá? Porque isso vai estar debilitando o seu rim. Outra questão é o sono regular. Durante o sono a gente produz muitos hormônios, né? É o momento que a gente mais tem a produção hormonal. E a gente precisa desse sono regular. A gente precisa de descanso. A mulher que quer gerar, né? Ela precisa ter pausas. Hoje em dia, o grande aumento da infertilidade também tem a ver com essa coisa da mulher, da correria, da mulher, né, a mulher do momento atual, que é essa mulher que corre atrás, que tá na correria sempre. Então, assim, não que a gente não deva fazer isso, mas procurar realmente dar o seu tempo,
fazer pausas durante o dia, descansos. Isso realmente é importantíssimo. Realmente a mulher é diferente do homem. A gente tem essas necessidades e nós precisamos acolher isso, que é o nosso momento. Então, para a gente saber que cada fase também tem os seus momentos, né? Eu vou falar um pouquinho aqui de cada fase com relação às fases da lua, que eu falei aqui também, e muita gente não sabe que tem essa relação do ciclo da mulher com as fases da lua. As fases da lua é incrível, é uma coisa incrível, assim, se você for pensar bem, é uma coisa que influencia. Eu sempre falo isso quando me perguntam se eu acredito em astrologia. Confesso que por muito tempo eu não acreditei muito, não, vou ser bem sincera. Mas aí uma vez eu ouvi isso e hoje, então, pra mim faz muito mais sentido ainda. A lua, ela é capaz de influenciar nas marés, né, dos mares, do oceano todo. Ela influencia as águas. Nós, seres humanos, nosso organismo é composto por 70% de água. Então, você acha que a gente não é influenciado pela lua, sendo que a lua influencia as águas do mundo, não vai influenciar você, que é um serzinho. E aí, com relação às fases da mulher, ela influencia demais. Então, cada fase, eu vou falar pra vocês que eu acho até muito bonito pra gente poder criar mesmo essa reconexão com o feminino, a gente saber entender o que cada fase traz pra gente. Então, a fase da lua nova é a fase da libertação, que é a fase da menstruação. A gente vai se libertar daquele sangue que está estagnado. A menstruação, para vocês entenderem, nada mais é do que a descamação do endométrio, que é, né, quando a gente ocorre a formação do endométrio para a gente poder, teoricamente, gestar. Não ocorreu ali a gestação, a gente vai perder aquela camada do endométrio que se formou. Então, essa é a fase da libertação. E realmente nós precisamos procurar eliminar toda esse sangue. E a maioria dos problemas dessa fase ocorrem por estagnação, que a gente chama na medicina chinesa. Estagnação de sangue mesmo, ou também do fígado, que também é uma outra estagnação importante que a gente trata. O fígado também é um órgão muito importante no equilíbrio da saúde da mulher na medicina chinesa. Além dessa questão das estagnações, ele trabalha muito a questão emocional também, principalmente nessa questão mais dos hormônios emocionais mesmo, né? Então, essa fase da anciã, que é a lua nova, que a gente vai ali precisar eliminar, o nosso trabalho é para isso. Depois vem a fase da lua crescente, que a gente chama de donzela. Eu acho muito bonito isso. Que é a nossa fase de reconexão, que é a fase pré-menstrual. Então, aliás, a fase pós-menstrual, que é o momento de reconexão com o feminino. Esse é o seu momento mesmo de procurar essa reconexão. A gente aumenta a nossa criatividade, aumenta a produtividade, o foco, a concentração, energia, tudo. É um momento da mulher, assim, que é a fase antes de ovular, né? É a fase que a gente tá mais ativa, digamos assim. E depois vem a fase da lua cheia, que a gente chama de mãe. O fígado, cara. Que é o nosso florescimento, é a fase ovulatória. Nessa fase, a gente precisa, o nosso trabalho, né, da medicina chinesa, é trabalhar diretamente no folículo, deixar que seja que vai haver a liberação do folículo. A gente precisa trabalhar que seja um folículo de qualidade. E é uma fase que a gente tem um bom humor, que a gente aumenta o nosso potencial. É uma ótima fase para a gente tomar decisões na vida. A gente fica mais focada também, né? Da mesma forma que na fase da pré. Então, a gente vai trabalhar essa questão de ser poderosa mesmo, né? A fase ovulatória. Então, aí, no caso, também aumenta a libido.
que naturalmente é o momento mais propício, que é o momento para realmente ovular e para ocorrer a gestação, se for o caso. Então a libido aumenta naturalmente. Nosso corpo é perfeito. Depois vai vir a lua minguante, que a gente chama de feiticeira, que é a fase da entrega. Que caso houver, né, a fecundação, a gente vai ter que, aquilo que eu falei, é o momento de aquecer o corpo, de descansar, de relaxar, independente de haver a fecundação ou não, né? Esse é o momento da mulher para isso. A gente vai ter que descansar, relaxar. E aí a gente vai ter um pouco mais de impaciência, e aí vem também a fase pós-ovulatória e aí a pré-menstrual. Então a gente vai, aí já vem aqueles sintomas também, né, da subida ali do estrogênio. Então é a fase ali da impaciência, que a gente precisa da oscilação de humor, que a gente precisa de descanso, de acolhimento e de a gente precisa de tolerância, as outras pessoas precisam de ter tolerância com a gente. Então, a gente saber identificar cada uma dessas fases e saber identificar o seu potencial, que cada fase você tem um momento para fazer, né, para você ver que tem um momento de tomar decisões, tem um momento de você ficar acolhida, e você entender que isso é natural, que às vezes acontece, né, aquela coisa que eu sempre falo aqui também, tá tudo bem não estar tudo bem. Então, a gente tem os momentos que tá, principalmente a mulher, né? A gente tem os momentos que fica mais para baixo, que tá ali se reconectando, o momento que você tá mais agitada, mais... Então, é bem importante a gente ter essa conexão mesmo. E outra coisa que eu acho muito importante pra gente ter a conexão com o nosso feminino, como eu falei ali atrás, com relação a fazer as fases com a menstruação. Alguém de vocês aqui, se vocês puderem me responder, se vocês usam ou conhecem ou usam os absorventes ecológicos. Tem aquela calcinha que calcinha absorvente, tem também o próprio absorvente que você coloca de pano, e tem o coletor menstrual. Gente, se vocês não conhecem essas maravilhas, experimentem, conheçam. Por quê? Principalmente a questão, eu sempre falo muito aqui, a gente vai falar também dessa questão das toxinas. Eu sempre vou falar das toxinas, porque elas estão em todo lugar. Então, a gente precisa evitar esse contato do absorvente convencional, né, o descartável, da mesma forma que as fraldas, tá, gente? Isso é assunto para outro momento, mas é a mesma coisa. A gente tem... Nesses produtos vem também produtos sintéticos, toxinas também, corantes, produtos químicos que causam, sim, podem causar alergias. Tem a questão também do cheiro. Então, assim, é bem importante vocês terem pelo menos a curiosidade de conhecer. Com relação ao coletor menstrual, a gente também tem uma vantagem, que a gente consegue ver o nosso fluxo, porque esse é uma outra questão que a gente se importa muito sempre para o nosso diagnóstico de sinais e sintomas, sempre observar a cor do fluxo, se tem coágulos ou não, a intensidade. Então, com o coletor, a gente tem essa vantagem muito grande de conseguir ter essa visualização. E com a calcinha já não acontece também, porque ela absorve. Uma dúvida, aqui, deixa eu ver aqui com as meninas que já usam, olha lá, a Liz já usa. Gente, é maravilhoso. Se vocês puderem pelo menos dar uma chance para esse tipo para essas opções, realmente é libertador. Acho que a palavra é essa, né, Liz? É libertador, assim. E também tem a questão ambiental, né, gente? Eu sempre falo muito isso aqui também. Eu venho estudando, venho sempre buscando essas informações, e é uma forma que a gente consegue realmente reduzir
significativamente a poluição, né, a produção de lixo, porque são produtos também que demoram aí uma vida, não sei dizer quanto, mas demoram muito tempo para se deteriorarem. Então, realmente é muito bacana e vocês conseguirem. E assim, num primeiro momento, eu confesso que até eu também já tive o meu preconceito antes de conhecer. Mas quando eu fui entendendo os reais benefícios, a gente consegue realmente fazer esse entendimento, ele vai fazer com que a gente faça as pazes mesmo e veja que aquilo é tão natural. Então a calcinha, por exemplo, tem muita gente que pode pensar assim, a calcinha ou absorvente. Aqui a Mari também usa, né? A Mari que me indicou até. O coletor. Ah, a Bebel tá usando o coletor. Isso é importante a gente falar. A gente tem uma fase de adaptação, tá, gente? É super natural. Eu diria que uns 3 ciclos para se adaptar bem ao coletor. Também existem várias marcas diferentes. Hoje já tem muito, gente. Já encontrei até na farmácia, Droga Raia, esses dias eu vi. E achei muito bacana isso, que a gente vai realmente conhecendo, né? Já tem mais fácil acesso. Então, tem que procurar. Tem um novo agora da Enciclo também, que eu não testei ainda, mas eu quero testar. Que eles falam que dá até pra praticar relação com ele, porque daí não faz sujeira, no caso, né? E eu acho bem bacana, vale aí vocês buscarem essas informações. E o de tecido, a gente pode pensar também que é coisa muito antiga. Antigamente, né, minha mãe tá aqui, né, mãe? Minha mãe usava absorvente de pano, né? Antigamente, realmente era assim, mas hoje os tecidos são tecnológicos. Então não é o mesmo tecido que era antigamente. Então eles fazem várias camadas. Aí tem a camada que vai fazer que é impermeável, tem a camada que não deixa evoluir as bactérias, e aí tem outra camada absorvente, enfim. Então são tecidos tecnológicos e assim o bem-estar realmente é muito grande. Então eu acho importante vocês ficarem com essa dica aí pra gente poder cuidar da nossa saúde e também do meio ambiente. É bem bacana. Se vocês quiserem em algum outro momento, eu posso mostrar o coletor também, a gente trocar essa figurinha aqui, tá? A gente falou dos pés, falamos... a gente... uma coisa que eu queria lembrar aqui também, do que eu falei dos pés frios, evitar comidas geladas, frias também, tá? Principalmente nessa fase que eu falei, da pós-ovulatória, que é o momento que a gente mais sente frio. Então, evitar sorvete, comida sushi, saladas cruas, comidas cruas. Então, isso é bem bacana a gente evitar também os excessos, tá? E principalmente de noite também. À noite a gente já precisa trazer mais aquele aquecimento natural também, tá? E o sushi, eu dou uma dica legal aqui também, que aí a gente entra com a dietoterapia chinesa. Tem um post aqui também falando sobre isso. A gente, como é um alimento de natureza fria, a gente adiciona um alimento de natureza quente. No caso, o gengibre, tem um nome bonitinho pro gengibre, agora eu não lembro. Mas aí o gengibre você coloca junto, a gente naturalmente, né, já vem junto. Tem gente que não come, por isso que eu sempre estimulo as pessoas a comerem o gengibre junto. Porque daí a gente vai conseguir equilibrar essa natureza do alimento. E aí a gente vai evitar de que cause um desequilíbrio no nosso organismo. Então é bem bacana essa dica de sempre, se você não se adapta tanto com o paladar do gengibre, procure se adaptar, porque realmente faz bastante diferença, tá? Essa relação aí com o frio. A mulher sempre tem que estar com os pés aquecidos, independente da fase, tá, gente? Sempre, sempre, sempre. Evitar, porque isso vai realmente influenciar demais o nosso ciclo todo. Mas principalmente nessa fase pré-menstrual ou pós-ovulatória, que é o momento ali do acolhimento, como eu falei lá atrás. A fase da feiticeira. Eu acho muito bom esses nomes, gente. E aí,
Tem a questão também da água, que a gente fala também, que a água é importantíssima, como eu falei, nós somos 70% compostos de água, né, o nosso organismo. Então, a água, ela é importantíssima para toda a parte de fluidos, né? A gente o ciclo menstrual traz muitos fluidos pra gente. Na fase menstrual em si, tem a fase ovulatória, que a gente também vai gerar muitos fluidos. Pro homem também, tá? Um homem que precisa... Tem alguns homens aqui na nossa live. Bacana vocês saberem, poder entender, né? Que doideira é essa dessas mulheres de fases aí, ó. É bacana vocês saberem entender isso. O Gui, Alex... Bacana vocês estarem aí, meninos. Então, o Renato tá aqui com a gente também. Sejam bem-vindos todos. Então, essa questão dos fluidos é muito importante. Então, para os homens, no caso, a qualidade do esperma tá diretamente ligada ao consumo de água, tá? Então, as meninas aí também deem essa dica para os homens. Consumo de água no mínimo de 8 copos por dia. Né, Alex? Ai, que legal que você tá aqui para poder entender um pouquinho mais, né? Compreender, é isso que eu falo, a gente precisa de compreensão. Imagina, gente, é uma doideira. Quando você olha para estudar, você fala, meu Deus do céu, eu passo por tudo isso. Mas é bacana, nós somos especiais, né? A verdade é essa. Isso, a água. Ai, Camilo, toma muita água. Muito bem, Alex. Então, as mulheres também precisam tomar água, porque a gente precisa desses fluidos para estar trabalhando ali na ovulação também. A gente também tem a questão do muco fértil. Eu falei dele ali também na enquete. Muitas mulheres me relataram que não conhecem o seu muco fértil. Gente, isso eu confesso que eu diria que pouco tempo também que eu comecei a observar, viu? É uma coisa que não é muito falada pra gente, né? A medicina convencional não se empenha muito, eu diria, em explicar esses detalhes, essas coisas pra gente. A gente só sabe o que precisa usar na hora que já tá doente, na hora que já tá ruim. Então, é bem importante a gente realmente se entender. Então, no período, o muco fértil, ele ocorre cerca de 2 a 3 dias antes da ovulação, tá? E esse muco fértil é um fator importante da gente observar também, que a gente vai conseguir identificar que realmente tá tudo ok, que tá tudo funcionando direitinho. Quando ocorre, Marcela, a podólogo também, tem muitos meninos aqui, tô gostando de ver. Quando a gente identifica que não tem, que a ausência do muco fértil já é um sintoma de desequilíbrio, e a aparência dele, a viscosidade, a opacidade, a gente sempre observa. Então, o ideal, meninas, é que o muco fértil seja como se fosse uma clara de ovo. Então, quando você pega, você puxa assim com os dedos e vai ver que ele tá viscoso e mais para incolor, ele não pode ser muito opaco. Isso é um muco fértil saudável, tá? Então, passem a se observar. A gente conseguindo observar isso, você já vai conseguir identificar que pode ser que tenha alguma coisa ali que está em desequilíbrio, e a medicina chinesa pode te ajudar. O que eu vou dar de dica aqui também dos chazinhos, a gente também vai conseguir ajudar nesse sentido, tá? E tomar bastante água. Não se esqueça, a água é importante não só para isso, né? Mas a gente sabe, para tudo na vida. É importante dizer que o muco fértil, lógico, ele identifica a fase ovulatória estando, né, tudo ok. Mas não necessariamente que você... Só se você está preocupada em gestar, engravidar ou não, que você tem que se preocupar com ele. É o que eu falei, ele vai estar pode estar identificando aí alguma deficiência que a gente pode estar tratando, tá bom? E aí, durante o período ovulatório, a gente costuma ter alguns sinais e sintomas também que são comuns. E é bem bacana, tem muitas mulheres, normalmente as mulheres que têm mais
conexão com o seu feminino mesmo, que entendem o seu corpo, entendem as fases, elas sabem exatamente o momento da ovulação. Às vezes sente até de qual lado do ovário que tá saindo que tá saindo o óvulo, no caso. Então, isso é muito bacana, gente. Quando vocês pararem para se observar, assim, você entende muito bem. Eu fiz essa pergunta aqui também, se vocês usam calendário ou agenda para fazer as anotações. A maioria me relatou que não. Então, assim, eu acho também uma forma muito bacana da gente conseguir buscar aí esse equilíbrio. E hoje existem aí uma infinidade de aplicativos. Eu acho que é a forma mais prática. Você vai fazendo ali as anotações, no mínimo você anotar o dia que começou a menstruação, o dia que terminou, o resto do aplicativo mesmo já faz por você. E aí quando você começa a perceber esses sinais, você já fala, acho que eu tô na fase tal. Aí você vai olhar e confirma se tá tudo bem, se tá tudo certinho mesmo. Então é bem bacana você conseguir fazer mesmo essas correlações, porque você vai passar a entender melhor o seu corpo. Então a questão da ovulação é muito importante. E aí também, gente, tem outras questões de vitaminas, minerais, né? Os nutrientes que são importantes, obviamente, para que o nosso organismo funcione perfeitamente. Nisso a gente vai entrar um pouco mais na área da ortomolecular, que é outra especialidade minha, né? Então a gente consegue, isso que eu acho muito bacana. Sempre, qualquer tratamento que eu faço, a gente sempre vai encontrar essas correlações, tanto da medicina chinesa com a ortomolecular. E na visão da medicina chinesa, a gente tem essas necessidades aí de nutrientes. Então eu na minha prática clínica venho fazendo essas associações aí com muitos bons resultados. Então, mas os minerais principais que a gente precisa, que estarem assim perfeitamente ok para tal funcionamento, que são os nutrientes responsáveis, né, por esse funcionamento aí dos hormônios perfeitamente, são incluídos o zinco, selênio, magnésio, o potássio, manganês, ferro, os complexos todos de vitamina A, B, C, D e E o metilfolato. Que na verdade muitas de vocês conhecem como o ácido fólico. Vamos lá, a questão do ácido fólico e do metilfolato. Vou falar bem rapidamente, depois eu vou fazer um post mais específico sobre isso, porque isso dá pano pra manga, tá? A maioria das mulheres de vocês, quem aqui já gestou ou se está se preparando para gestar, a maioria dos médicos hoje ainda prescreve o ácido fólico, que todo mundo hoje conhece, que, né, que a gestante tem que tomar ácido fólico, e pré-gestacional também. Só que a gente sabe que, na verdade, o ácido fólico ele é uma vitamina, né, vitamina B9. E a gente sabe que existe uma forma dele, que é a forma natural do nosso organismo, que é o metilfolato. E o metilfolato, a gente tem o nosso organismo responde muito melhor sem agredir o nosso organismo. Porque o ácido fólico, ele é um precursor, né, do metilfolato. Quando a gente ingere ele, lá no nosso organismo, ele vai ser modificado em metilfolato. E aí o nosso organismo vai entender esse metilfolato. Só que todo esse processo, até ele virar o metilfolato em si, a gente já tem alguns malefícios ali. Então, se a gente tem uma opção, que é o metilfolato, que é a opção natural, o ideal é sempre optar por essa opção, tá? E é bem importante. Depois eu vou explicar um pouco mais, dei uma pincelada, assim, só para vocês entenderem que realmente hoje a gente sabe que o metilfolato é muito melhor do que o ácido fólico, tá? Essa informação é bem importante para que todos saibam, mas depois eu vou falar um pouco mais especificamente sobre isso, porque é um pouco mais detalhado, tá? Então, esses minerais, esses nutrientes têm que estar
em harmonia. E o que eu acho muito importante, eu queria também que essa informação chegasse para o maior número de pessoas possível. Esse fim de semana, inclusive, eu fiz um curso especificamente sobre isso, da saúde nutricional das crianças, né? O curso fala que são os primeiros 1000 dias. E isso começa desde a fase pré-gestacional, tá? Qualquer mulher que queira se preparar para gestar, ela precisa já se preparar mesmo, o organismo como um todo, que isso vai estar influenciando lá na frente, quando a criança tiver, até quando tiver adulta já vai estar influenciando. Se você não fez as suplementações adequadas, se você ingeriu muitos alimentos maléficos, né, os açúcares, carboidratos, o próprio café, né, gestante não deve tomar café de forma alguma também, que a gente vai conseguir deplerar aí assim demais. Então, procurar fazer uma suplementação adequada e individualizada. Eu queria muito que as pessoas entendessem isso. Cada mulher é diferente da outra. Esses polivitamínicos que são gerais, eles não vão ter os mesmos benefícios do que se a gente fizer exatamente quais são as suas necessidades, suas deficiências. Então, essa suplementação para gestante precisa ser adequada para a gente poder ter certeza de que você está realmente nutrida de todo. Não é só um polivitamínico, entendeu? Tem muita coisa por trás disso e que vai acarretar na saúde do seu filho lá na frente. Além disso, eu sempre falo isso aqui, também fiz um post só sobre isso. Os polivitamínicos industrializados, a maioria deles contém os parabenos. Já falei muito dos parabenos aqui, falei lá na live dos cosméticos, falei no detox também. Os parabenos são disruptores endócrinos, que são os disruptores hormonais, que afetam diretamente no nosso equilíbrio hormonal. Então não faz sentido nenhum você dar parabeno para uma gestante tomar, gente. E a maioria das pessoas não sabe disso. Além disso, também tem outros componentes químicos, tem corantes que podem causar alergias, não só na gestante, tá? Intolerâncias alimentares, alergias para a criança lá para frente. Então, assim, isso é uma coisa que ainda é um passo de formiguinha pra gente, para nós profissionais da saúde integrativa, né? Que pensamos no paciente como um todo e pensamos lá na frente, a gente não pensa só no agora, no que tá acontecendo agora, que se a pessoa tá doente ou não. Então, é uma coisa bem importante. Que eu falei, né? Essa fase esse momento dos 1000 dias da criança começa lá desde a fase pré-gestacional até, se eu não me engano, é um pouco antes dos 3 anos que dá os 1000 dias. Isso aí você tem que estar de olho direto na nutrição da criança, porque isso vai influenciar diretamente na saúde dela lá pra frente. Como eu falei, alergias, intolerâncias, por que está crescendo? Cada vez mais crescendo as intolerâncias alimentares, as alergias das crianças, gente. Por conta de tudo isso. Então, se a gente quiser pensar no futuro melhor, numa saúde melhor para a nossa população, a gente tem que focar nisso. A saúde da gestante. A saúde da mulher, primeiramente, que vai gestar. Antes de você pensar em gestar, você já tem que se cuidar. Para poder gestar, criar, né, gerar filhos saudáveis. Isso é muito importante. Entendam e repassem essa informação também para o maior número de pessoas possível. Tá bom? Então, a gente falou aqui das questões todas do nosso ciclo e tal. Como eu tô falando de gestante, eu quero ressaltar também a importância da acupuntura e da medicina chinesa para as gestantes, tá? Existem muitos mitos aí, hoje em dia, ainda, de que a acupuntura não pode para gestante, enfim. E muito pelo contrário, gente, muito pelo contrário. Ela traz benefícios incríveis. A gente sabe que a gestante tem muitos medicamentos que ela não é aconselhável, né, de ingerir. Então, a acupuntura vem para trazer esse benefício bem importante, né, para trazer uma qualidade de vida para aquela paciente, que muitas vezes ela nem tem o que tomar, não tem o que fazer. Então, a gente consegue trazer esse bem-estar para ela. Então, os sintomas principais que a gente consegue tratar
que é os mais comuns, né? Os enjoos lá no início, que a gente pode até ser também uma hiperêmese gravídica, que daí já é uma coisa mais intensa mesmo, então a gente trata. Constipação, que também é muito comum nas gestantes. A própria ansiedade, né? Quando vai chegando lá também, que vai vindo o peso da barriga, ocorrem dores lombares, dores ciáticas, a gente consegue também trabalhar diretamente aí nessas dores de cabeça. Então, são questões bem bacanas pra gente trabalhar. E pro benefício do feto, a gente tem o trabalho de... É muito comum, na verdade, isso, do bebê estar na posição de sentadinho, né? E isso aí a gente consegue fazer com que ele vá para a posição cefálica. A acupuntura é uma das técnicas que mais ajuda nisso. Que, na verdade, eu diria que eu conheço, fora as técnicas manuais, é a única, porque não existe um remédio, não tem muito o que fazer para isso. Então, é uma indicação muito bacana na acupuntura, a gente botar o bebê no lugar para a posição cefálica e ele ficar ali direitinho, que é a posição ideal para quem quer ter um parto normal, mas mesmo também para cesariana também é uma posição mais benéfica para o parto em si. A gente também pode fazer estímulo de parto, aquele parto que tá demorando, que a pessoa, coitada, a gestante já tá lá esperando e não rola. Então a gente faz estímulo quando já tá na hora, a gente pode fazer esse estímulo para trazer aí benefício, para que o parto, se for o parto normal também, para que o parto seja mais leve, mais tranquilo, né? Trabalhar aí nas contrações. Durante o parto também tem, tá? Tem acupunturistas especializadas nisso, que também podem estar auxiliando nesse processo, nas dores, nas contrações. Também tem pontos bem bacanas analgésicos que a gente trabalha para isso. E também para bebê, para evitar o prematuro, a gente também trabalha para conseguir manter que ele fique ali direitinho e não ocorra o parto prematuro. Então, a gente consegue identificar quando tem esse risco, então já faz o trabalho. É muito bonito esse trabalho. Eu já faço, como eu falei, eu já trabalho com gestantes há bastante tempo, eu já sou acupunturista há 11 anos. Mas agora que eu tô mergulhando mais nesse mundo aí, mas já ajudei muita gestante, muito bebê aí. É muito gratificante, eu diria, trabalhar com isso, né? Você ajudar um bebê saudável vir ao mundo e de uma forma natural, mais saudável mesmo, sem ficar usando tanto medicamento, que a gente sabe também que não é tão bacana, né? A gente também trabalha no pós-parto, que também tem algumas questões que a mulher tem a procurar evitar, né? A depressão pós-parto, também tem mastite, candidíase, que são muito comuns. Então, a acupuntura também auxilia bastante na fase de pós-parto. A mulher como um todo, né? É muito bacana que a gente trabalha com energia. A acupuntura, a gente faz esse equilíbrio energético. Então, é bem bacana a gente conseguir trazer esse benefício para essa mulher, realmente evitar também o uso de medicamentos, que a gente sabe que não é bacana. Então, falando aqui de medicamentos, eu queria falar também sobre o anticoncepcional. Ali na minha enquete também, muitas mulheres falaram que ainda utilizam um anticoncepcional. E eu queria orientar que acredito que hoje até a maioria das mulheres já saibam, né, dos malefícios do anticoncepcional, que basicamente ele vai estar bagunçando tudo no seu organismo, porque é um hormônio sintético, né, um hormônio exógeno, que teu organismo já tá ali daquela bagunça hormonal que a gente já é naturalmente, e aí você coloca mais um hormônio pra dentro, que aí gera aquele excesso. Seu organismo realmente, com o anticoncepcional, gente, muitas vezes a gente pode até parecer que ele traz benefício ali do momento, né? Tem mulher que tem a questão de acne, do próprio emocional, mas o que eu costumo dizer é que é um tapa-buraco. A gente tem que tomar muito cuidado com esses medicamentos, que são a maioria, na verdade, né?
a maioria são o tapa-buraco. Ali do momento ele pode até estar te gerando algum benefício que você entende que seja um benefício naquele momento, mas que com certeza a longo prazo você vai estar só se desequilibrando mais e perdendo mesmo essa conexão com o feminino, né? Tem muitos anticoncepcionais que você até a mulher deixa de menstruar. Então, realmente reflitam sobre isso, porque a gente precisa, como eu falei, né? Eu falei a live toda, a gente precisa entender que o nosso organismo, ele tá ali vivendo aquilo e a gente precisa viver aquilo, todas as fases, e que elas sejam plenas e que funcione tudo perfeitamente. E o anticoncepcional vai estar ali para desequilibrar tudo isso. Além das ações dele a longo prazo, que a gente sabe que também tem ação diretamente em causar tromboses, enfim. Então, realmente não é bacana. O que é o mais saudável, eu diria, né, de opção de método contraceptivo? O melhor de todos é o preservativo, né? A camisinha, além dela estar tendo sendo como método contraceptivo, ela vai também prevenir contra doenças. Então, esse seria o ideal. Como eu sei que tem muita gente que também tem essas questões, também tem a opção aí do DIU, de preferência o DIU não hormonal, tá? Porque tem a opção do DIU hormonal, que a gente também tem hormônio, que também não é o ideal. Ele tem menos do que o anticoncepcional oral, porém, também, na maioria das vezes, o DIU hormonal, você também fica sem menstruar, então realmente também não é bacana. Então, a gente tem a opção aí do DIU não hormonal, que é o de cobre ou prata, tá? Tem muita gente que ainda tem também esse preconceito com o DIU, né? Que que pode aumentar o fluxo, ou que não é um método super seguro, enfim. São crenças limitantes. Gente, queria falar disso também. Muitas dessas coisas que a gente tem com o nosso feminino, com a menstruação, são crenças limitantes que botaram na nossa cabeça, que a sociedade botou, que a nossa família pode ter colocado, às vezes até inconscientemente. Então a gente precisa realmente ressignificar isso para que você faça as pazes mesmo com o seu organismo, tá? Então o DIU realmente ele é seguro. Todos os métodos têm a eficácia, né? E também a ineficácia. Então é a gente saber escolher o melhor para você. E hoje a gente já tem também os DIU que são mais modernos. O de prata, por exemplo, ele já tem uma tecnologia que auxilia muito mais pra gente evitar aí esses sintomas que possam ocorrer também, que não são tão bacanas para a mulher do DIU. Mas o de prata, hoje eu diria que é a melhor opção, tá? E a eficácia também aumenta no de prata. Então é uma boa opção você também buscar. Cris. Oi, Cris, tudo bem? O Mirena, então. O Mirena é um que eu falei, que é o DIU hormonal. Ele tem essa ação que eu diria que é menos pior do que o anticoncepcional oral, porém ele também tem hormônio. Também não é o ideal, ele vai estar desequilibrando aí as tuas fases hormonais naturais, o que deveria ser natural. Então é bacana você, se for o momento, quando for o momento de trocar, né? Procurar saber mais sobre o DIU de prata, de cobre, que vai te trazer com certeza muito mais benefício, tá? Fungicida? Não, na verdade assim, ele tem o DIU, ele tem uma ação, não é fungicida, mas é uma ação que ele repele os espermatozoides, né? Mas eu acredito que não seja essa ação fungicida em si, não. Ele tem a ação de repelir, beleza? E aí é uma ação super, super segura, é bem tranquila. Eu uso o DIU de cobre. Agora eu já tô pra tirar já esse final do ano e me adaptei super bem. É ótimo, melhor coisa da vida. Gente, parar de tomar anticoncepcional é vida. Só experimentem, que é assim, a libido é uma coisa. A gente ia falar da libido. Meu Deus, sempre eu fico sem tempo. Eu vou prometer pra vocês, vai ficar faltando.
Vai ficar faltando os chazinhos, mas eu vou fazer um combinado aqui pra vocês. Que é, assim, são coisas que vocês iriam ter que anotar mesmo. Então, já vou facilitar a vida de vocês. E vou botar um post só com os chás e óleos essenciais de cada fase do ciclo. Combinado? Gostaram dessa, né? Então, até facilitar a vida de vocês. Que eu ia passar aqui os chazinhos de cada fase, que são os chás que vão ajudar a equilibrar cada fase, para você também fazer esse reequilíbrio, entender o seu organismo de cada fase. Então, eu vou ficar para passar para vocês isso no post, combinado? Gostou, né? Que bom. Bebel, Lizzy, pronto, já vou preparar aqui, amanhã eu boto para vocês. Fechou? E a live também vai ficar gravada e depois as amigas que não conseguiram ver, depois vocês enviem. Os meninos aí, as mulheres que vocês se importam, que vocês querem que tenha saúde, que vocês estão um pouco chateados aí com a TPM também, né? Então, assim, é uma coisa que pode ajudar vocês também. Pensem nesse sentido. Que você, tendo uma mulher equilibrada em casa, com um ciclo menstrual ok, você vai conseguir amenizar também os sintomas de TPM, de cólicas, tanto físicos quanto emocionais, né? Então, é bem bacana. Mandem também, compartilhem aí com as mulheres que vocês amam, que vocês se importam, para que elas tenham mais saúde. TPM onde, né, Alex? Coitado, nem sabe o que é isso, né, Alex? Imagina! Bom, a gente eu tinha planejado de falar também das questões de algumas doenças específicas que são doenças ginecológicas, como miomas, endometriose, o ovário, a síndrome do ovário policístico, que é a SOP. Então, isso também eu vou fazer um post. É que é muito assunto mesmo, eu falei desde o início, né? Eu falei, gente, não vou conseguir falar tudo. Eu queria mais apresentar mesmo para vocês esse mundo da conexão com o feminino, porque eu acho que a primeira coisa é a gente ter esse clique para a mulher entender, fazer as pazes com a sua menstruação, fazer as pazes com o seu ciclo menstrual, entender o que pode estar errado, o que não pode. Eu queria deixar uma mensagem aqui que eu acho bem importante, tá? Cólica não é normal. Cólica não é normal. Primeira coisa que eu quero que vocês reflitam também, eu também vou falar mais sobre isso nos próximos dias, tá? E entendam que pode ser um sintoma de endometriose. É uma doença muito comum, muito mais comum do que vocês pensam. Muitas mulheres têm o diagnóstico tardio já na hora que já tá muito ruim, ou na hora que quer gestar e vai ver que vai ter dificuldade por conta da endometriose. Então, até investigar. Então, assim, se você tem cólicas fortes, aquelas incapacitantes mesmo, ou até mesmo que não é tão forte, mas que você tem com muita frequência, não é normal. Isso precisa ser equilibrado, tá? Falem disso também com as amigas de vocês. A gente tem esse propósito de trabalhar com a conscientização da endometriose, que é uma doença muito, muito, muito comum e que a gente precisa se conscientizar que ela, tendo um diagnóstico precoce, a partir dos primeiros sintomas, que a cólica é um deles, a gente conseguir fazer essa identificação, tá? Então é muito importante. E no mais também, mesmo não sendo um diagnóstico de endometriose, ter cólicas também não é normal. Isso precisa ser equilibrado. Com a medicina chinesa, com todo esse equilíbrio do ortomolecular, a gente também consegue fazer esse equilíbrio, tá? É muito importante que a gente pense nisso. Eu queria dizer também, aproveitar para a hora do jabá, né? Que tudo isso a gente pode estar trabalhando, como eu falei, são muitas técnicas envolvidas, muitas orientações, né? O que eu falei aqui é tudo muito generalizado, mas as orientações são muito específicas para cada mulher, individualizadas, para a gente poder trabalhar esses desequilíbrios. Então, eu venho fazendo as consultas online para o tratamento tanto da saúde da mulher quanto para a fertilidade em si. Então a gente faz esse equilíbrio através mesmo das consultas online. A gente consegue aplicar as técnicas da medicina chinesa tranquilamente, a fitoterapia chinesa, que é incrível,
que é incrível, gente. Os resultados são incríveis. Então, se vocês conhecem alguma mulher que possa estar precisando desses cuidados, de ser acolhida, envie essa informação, que a gente sabe que é possível, tá? Se ela tem dificuldade de gestar, é possível. E a gente tá aqui para auxiliar também nesse processo todo, tá bom? Um beijão, gente. Fiquem com Deus. Muito obrigada a quem tá acompanhando aí. E até a próxima. Terça-feira, Alex! Terça-feira tem live com a Alexandra.